Debate Web, então, aviação agrícola e o combate a incêndios em campos e florestas. Algumas orientações para a nossa manhã de hoje. O pessoal que está no YouTube vai receber ali um link para registrar sua presença no evento de hoje e depois poder receber o certificado e tal. Então, por favor, acessem esse link e deixem lá a sua presença. E as perguntas vocês podem colocar no chat do YouTube, todas serão respondidas ao vivo aqui pelos nossos convidados. E é importante que venham mesmo as perguntas, porque o nome do evento, como está descrito ali, é debate. O debate, então, vai se dar com as perguntas de todos vocês. Então, muito obrigada pela presença de todos e seguimos a apresentação dos nossos convidados. Temos aqui, então, o Antenor Vilela Velasco, né, que gosta de ser chamado por Velasco. Ele é gestor em segurança, bombeiro civil, líder e diretor da empresa Máxima Assessoria em Segurança. Antônio Carlos é um piloto, né, aviador, foi piloto de táxi aéreo no Maranhão e em Belém do Pará, responsável por seminários de segurança de voo na base aérea de Belém, tem curso de familiarização e manutenção no Ipanema e primeiro curso na América do Sul para capacitação em combate a incêndios florestais com aeronaves, tem 17 mil horas de voo, uma grande experiência. Mônica Sarmento, mestre em agronomia, especialista em mecanização agrícola, coordenadora agrícola pelo Centro Nacional de Engenharia Agrícola, coordenadora aérea de combate florestais no Canadá e na Espanha, instrutora nos cursos de capacitação de pilotos agrícolas para o combate a incêndios florestais e em campos. Paulo Selva, tenente-coronel da Brigada Militar, coronel da Defesa Civil do Mato Grosso, também membro da Assessoria Especial de Proteção e Defesa Civil de Bombeiros Militar, também trabalha com gestão operacional de segurança pública e especialista em emprego de RH nas operações de prevenção e combate aos incêndios florestais. O Rodrigo Tadeu de Araújo, coronel da Reserva do Corpo de Bombeiros de São Paulo, diretor técnico da RTC Gestão de Riscos e treinador da Bom Sucro. Então, também temos conosco aqui o Gabriel Poli, nosso diretor executivo do SINDAG, que fará, então, a mediação do nosso debate. Gabriel, passo para ti, então, a palavra. Obrigado, Marília. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Para o Rodrigo Araújo, né, nos contar um pouco aí da experiência dele, né, onde é que ele entrou nessa... qual é a relação da aviação agrícola, o combate a incêndios, e ele nos contar um pouco, né, dessa experiência aí, né, o que ele já viveu dentro desse segmento aí, para nós poder avançar. Rodrigo, por favor. Bom dia a todos. Para mim é uma honra muito grande estar aqui e revendo velhos amigos aí. Estou vendo o Jorge, o Rodrigo Fernandes, e poderíamos citar aqui várias outras pessoas que nos ajudaram muito, como o Thiago, o Carlitos, enfim, pessoas que tiveram conosco em algumas iniciativas. Um pouco do porquê eu não sou da aviação. Eu sou um bombeiro de carreira, um bombeiro de alma, mesmo que na reserva agora, mas parte da minha carreira nós trabalhamos no interior do estado de São Paulo, onde sofre de maneira muito séria com relação aos incêndios. Tá? Lembrando que São Paulo, sendo um estado mais populoso, as condições de incêndio de interface no serviço de bombeiro urbano, e lembrando que o serviço de bombeiro urbano ele é genérico, né? Porque ele tem que estar preparado para as ações de bombeiro estrutural, para as ações de combate a incêndio industrial e para as ações de combate a incêndio em cobertura vegetal, seja ela qual for.
Só que nessa condição de densidade demográfica, vegetação e assim por diante, nós temos uma problemática que é o incêndio de interface, ou seja, quando a cidade está influenciando o incêndio na vegetação e quando a vegetação está influenciando incêndios na cidade. E a partir daí houve uma iniciativa há vários anos atrás, através do governo do estado, numa parceria entre a Defesa Civil Estadual, através da Casa Militar, e Corpo de Bombeiros, numa iniciativa de emprego de aeronave agrícola para auxílio ao combate a incêndio. Então, tiveram vários momentos isso daí, várias tentativas. Do ponto de vista, agora eu estou falando e deixando muito claro a minha visão como uma pessoa fora da aviação, mas como um atuante durante 30 anos no serviço público de combate a incêndio. Então, aqui nós colocamos a aeronave agrícola como uma ferramenta que agrega a um sistema, e esse sistema, o sistema de defesa civil, o Corpo de Bombeiro Militar, bombeiros voluntários, e hoje, de maneira muito forte, empresas privadas que têm autonomia para prevenção e combate. Então, nessa trajetória, e por alguma experiência que a gente teve, onde a Mônica, a doutora Mônica, nos falou, por exemplo, do exemplo da Califórnia, eu tive a oportunidade de estar em Santa Bárbara, de estar em Sacramento. Na época se chamava CDF, né? O California Department of Fire, hoje é o Cal Fire. Então, assim, muito da influência que nós tivemos vem de uma metodologia da Califórnia, de como abordar algumas situações típicas do combate a incêndio florestal. A nossa preocupação foi em como tropicalizar isso especificamente no bombeiro do estado de São Paulo, tá? Então, não existia verdades, porque é um serviço começando, que, aliás, ele está se desenvolvendo ainda, mas nós tínhamos que ter algum parâmetro. E o parâmetro utilizado, em termos de organização, de sistema de comando de incidente, aqui é uma coisa maravilhosa falar, porque hoje o Brasil inteiro se fala no ICS, que é o Incident Command System, e ele nasceu, né, o sistema de comando de incidente nasceu justamente por causa dessa percepção na década de 70, na Califórnia, de integrar várias equipes e dentro dessas equipes o apoio aéreo para combate a incêndio. Então, como é que juntava bombeiro voluntário, bombeiro urbano com bombeiro florestal do Departamento de Agricultura, dos grandes parques? Como é que organizava tudo isso? Então, foi isso que a gente foi estudar e adaptar aqui para, na época, a nossa situação. E isso foi feito, por isso que eu tenho um orgulho muito grande de estar aqui nesse momento, até vendo o Jorge. Eu não sei se o Thiago está participando, o Rogério Veludo, porque eles foram pessoas que acreditaram e que abriram, mesmo sendo fornecedores na época, né, desse serviço, mas o tanto de bombeiros que foram influenciados e que foram capacitados para entender a aeronave agrícola como uma potente, uma importante ferramenta no combate a incêndio. Então, mais de 300 bombeiros foram treinados em um módulo de 8 horas aula para entender, porque, na realidade, quando se vai para o mundo fora da aviação e coloca a aviação dentro de um sistema de combate a incêndio, que é um sistema público, e que hoje ampliou demais para sistemas privados, a gente tinha que desmistificar alguma coisa, tá? Porque para quem não é do meio aviação, que esse meio maravilhoso, é difícil entender, olha, como é que o avião vai se encaixar, como é que esse instrumento vai ter a relação dentro de um sistema já conduzido durante anos. Então, essa é um pouquinho da história de como a gente começou. Então, aqui, volto a dizer, do Jorge, do Rodrigo Fernandes, do Thiago, do Rogério Veludo, seu grande apelido é o Beiço, no meio, mas que nos ajudaram demais a entender
um pouco a aviação agrícola e como fazer as devidas adaptações para a época um serviço público e que hoje já mudou e muito. Empresas de renome dentro do setor, por exemplo, sucroenergético, utilizando esses mesmos padrões. Tá? Então, isso é um pouquinho dessa história. Vamos seguindo aqui no Rodrigo, né? Puder ficar à vontade, quiser comentar alguma coisa que foi dito aqui, tanto pela Mônica, né? Algum outro ponto, mas puder trazer também do ponto de vista da capacitação dos profissionais, né? Como é que é essa formação aí, o que você tem visto, né? Você atua também nessa área e também a sua opinião, né? Sobre esse papel do governo como um todo, né? Desse plano todo que se imagina, onde é que as coisas se encaixam. Rodrigo, fica à vontade aí, por favor. Bom, o Gabriel, a doutora Mônica e todos que estão participando. Eu também, seguindo a mesma filosofia da doutora Mônica, eu queria fazer um apanhado de maneira mais breve possível. Por favor. Na seguinte missão. Novamente, um observador externo à aviação agrícola, mas que está intimamente ligado à problemática de incêndio. Tá? Então, me coloco nessa posição. 30 anos trabalhando num serviço público de emergência e agora, nos últimos 2 anos, na iniciativa privada, ajudando, facilitando e também como voluntário em muitos projetos para tratar do tema incêndio. Tá? Agora, quando a gente fala de detecção e resposta, isso é uma coisa importantíssima. Então, assim, como bombeiro e meu colega Velasco aqui participando, foi cirúrgica a posição da doutora Mônica, que o incêndio não começa grande, tá? O incêndio começa pequeno. Nós vemos e nós observamos quantos incêndios, se a pessoa tivesse minimamente um abafador, ou se tivesse minimamente a atitude, a doutora falou no chá, né? Na capacidade, na habilidade, na atitude, de pegar uma garrafa térmica com água e jogar ali naquele princípio de incêndio que foi produzido na palha da cana por um trabalho a quente sem prevenção, você deixaria de queimar maquinário, você deixaria de queimar um talhão, você deixaria de queimar um APP ou uma APA e assim por diante. Então, detecção, a gente tem visto grandes iniciativas e isso é maravilhoso. A tecnologia está a nosso favor da detecção, através de sistemas satelitais, através de monitoramento por câmeras. Hoje a tecnologia está muito avançada, ela está muito mais acessível, por exemplo, com imagens térmicas de detecção. Só que nós não podemos ter o abismo entre detecção e resposta. Assim, e isso está acontecendo, isso é um fato hoje. Nós observamos grandes iniciativas de detecção, mas com uma resposta capenga. Ou seja, você consegue um tratamento de imagem em 3 minutos, você consegue uma detecção satelital, ou seja, alguma coisa que está a milhares de quilômetros, que está com um software robusto, mandando uma informação para o teu celular em 13 minutos, só que você demora 2 horas para a primeira pessoa chegar lá. Bom, se a gente usar a regra dos 30 aí, que para a gente combater, e aliás eu não gosto dessa palavra, porque para mim o incêndio, a gente tem que conversar sempre prevenção, né? Na relação de prevenção, porque combate já é perda. A gente trabalha hoje numa empresa de controle de perdas. Então, falar de maneira reativa é um negócio já andando para trás, né? É igual perguntar, nós vamos em clientes ou nós vamos em pessoas que são interessadas no combate a incêndio, e a gente recebe a seguinte questão, mas será que o avião dá certo? Quando faz uma questão dessa, a gente está voltando para 1930, tá? Então, isso é descabido nesse momento. Só que o avião faz parte dessa resposta, e como muito bem disse a doutora Mônica, ele é rápido, ele é ágil, mas ele tem limitações. O que eu vejo e o que eu já discuti no bom sentido, né, a discussão construtiva com o China,
está trabalhando aí agora, está na lida, com o Thiago, com o Rogério, com o Jorge e com todos, é realmente as pessoas que vão acionar um serviço desse ou usar um serviço desse conhecerem as limitações. Por exemplo, eu não vou entrar na seara das grandes áreas de preservação, dos parques, das estações experimentais. Eu vou falar um pouquinho de uma realidade que eu vivo. Eu peço até a licença, o Brasil é um negócio gigantesco, mas eu gostaria de dar um relato da nossa situação regional. Então, pegar um pouquinho do sul de Minas, pegar um pouquinho do Triângulo Mineiro, pegar o estado de São Paulo, principalmente o Nordeste e o Noroeste do estado, justamente devido à densidade, justamente devido à cultura da cana-de-açúcar. E é muito a nossa vida hoje isso. Mato Grosso do Sul, tá? Ali na região de Dourados, Ibiema e tudo mais. Quando nós vamos para essas regiões, nós começamos a observar que nos ligam, Rodrigo, mas o avião veio e não resolveu. Não, ele não resolve sozinho. Primeiro, que avião, que equipamento você utilizou? Eu utilizei o que eu tenho no contrato lá da minha empresa. Tá, mas o contrato da empresa, no seu contrato, você já deixou as horas de combate a incêndio, já que você está partindo do pressuposto que você vai pegar aquela empresa aeroagrícola que tem um contrato com você o ano inteiro, e principalmente na entre-safra deles, né, da entre-safra industrial, é onde a maior parte da frota agrícola está trabalhando. Agora, como é que está esse equipamento? Como é que está o treinamento dessa equipe? Como é que está a interação da brigada agrícola da tua empresa com a empresa aeroagrícola? Não é simplesmente acionar o avião e falar, tá pegando fogo no talhão tal, vai lá e apaga fogo de cana, que é um negócio quase inimaginável, a energia que você vai gastar para apagar um talhão. E, na realidade, as pessoas entendem que acionando o avião resolveu o teu problema. E chega a tal ponto de você retirar a brigada agrícola daquele local porque o avião está lá. Então, isso é um equívoco. Eu vou falar, eu gosto desse termo, é um erro de fundamento. E quando você comete erro de fundamento, o teu sistema não funciona. Aí eu estou falando de sistema tanto do ponto de vista pontual, local. Você pode ter um sistema dentro de uma empresa particular, por exemplo, do setor sucroenergético, por mais unidades que ela tem, mas você tem um sistema próprio ali, e indo até o macro, que seria um sistema nacional. Mas tanto o macro quanto o micro, ele não pode cometer erro de fundamento como esse que eu acabei de citar. Ou seja, e aliás é uma preocupação que eu tive muito com o Thiago, muito com o China, muito com o Jorge principalmente, deles falarem, principalmente para os clientes deles, o que é a vantagem, quais são as limitações também, e o que eles precisam daquela pessoa que está acionando o serviço. Porque tem que conhecer. A maior parte é muito pesado, mas boa parte de iniciativas de combate a incêndio, assim, rápidas, foram com aviões convencionais agrícolas. E aí o cliente fala, eu paguei hora e não apagou fogo. Não, você não apagou porque você não organizou. Você não apagou porque você não utilizou o poder da água na sua plenitude. Você não colocou aditivo que você tem lá dentro da sua planta industrial que você poderia ter usado a um custo que você já pagou, porque aquele teu aditivo vai vencer. Então, essas condições eu considero como um erro de fundamento. E isso pode sim, na minha visão, e aliás aqui eu falo na minha humilde visão de uma pessoa fora da aviação. Eu entendo que isso pode queimar no sentido de imagem, o emprego de aeronave. Desgastar. Exato, por completo desconhecimento e por erro de fundamento. A outra condição é quando também, de maneira muito cirúrgica, pontual, a doutora Mônica falou com relação a, a gente já escutou muito, fala, entrega a responsabilidade toda para o comandante, para o piloto, tá? Olha, você pega a sua aeronave e você tem uma área no mapa onde você vê mais fumaça, você lança.
Poxa, isso daí é descabido. Só que a gente escuta e a gente vê, tá? Então, peraí, onde é que está a organização? Onde está? Não entendam quando a gente fala sistema de comando de incidente como comando uma coisa militar. Não, é um princípio de organização, tá? Na nossa experiência, a aeronave, ela, dentro do ataque direto e indireto, o primeiro condição dela é diminuir a energia do incêndio. E é por isso que ela tem que ter a comporta de incêndio, não a comporta convencional. Por isso que é interessante estar usando alguns tipos de aditivo. Não vamos entrar aqui no mérito se é um retardante, se é um supressor, não é o momento agora. Mas, assim, existem fases até chegar. E para encerrar esse apanhado geral, e que vai acabar em capacitação, obviamente, onde e qual o tempo no dia que se aciona a aeronave? Depois das 3 da tarde. Poxa, depois das 3 da tarde, imagina, isso daí o Jorge já passou por isso, o Tiago já passou por isso, o Rogério já passou por isso, a angústia que eles ficam, falar, aciona logo, porque já não posso voar mais. Ou seja, a aeronave ela chega no final do incêndio e aquele incêndio vai entrar noite adentro. Mas por quê? Porque justamente, qual que é o momento de acionar a aeronave? São naqueles momentos onde a energia, e tudo envolve, como foi muito bem falado, balanço energético. Poxa, é melhor você utilizar a aeronave ou esse excelente recurso quando você tem menos energia do incêndio ou quando a temperatura está acima de 30 graus, o vento está acima de 30 km por hora e a umidade relativa do ar está menor que 30%. Então, pessoal, isso daí são fundamentos. E aí, para responder o que o Gabriel nos colocou aqui em termos de capacitação, a capacitação envolve todas essas fases. E aí você não pode simplesmente, não importa se é no setor público ou no setor privado, você falar, olha, vou acionar a aeronave. Ah, não, a aeronave é a cerejinha do bolo lá em cima. Existe todo um processo de capacitação da empresa aeroagrícola, e muitas empresas fazem isso de maneira assim, magistral. O treinamento das brigadas, sejam elas públicas ou privadas, o engajamento, os protocolos que vão ser utilizados, o como vai fazer. E não simplesmente chega 3 horas da tarde, que aquela ventania, aquela temperatura, umidade baixa, a imprensa batendo em cima, e aquele negócio que a doutora também novamente falou muito bem. Ela não sabe, mas eu sou fã dela há muitos anos. Mas essas condições que começam depois das 14 horas, 15 horas, que é quando assim está descontrolado, poxa, vai vir um ato milagroso que é o avião. Não é. Isso aí pode, inclusive, depreciar a imagem da aviação agrícola. Porque estão colocando uma responsabilidade total de um controle que não cabe. Cabe a um sistema, tá bom? E, por último, eu só gostaria de dizer que, quando a gente fala de capacitação, você tem vários níveis. A gente poderia seguir uma linha norte-americana, que eu tenho minhas ressalvas, tá? A gente tem estudado muito sistemas de combate francês, espanhol, australiano, todos têm seus prós e seus contras, mas eu entendo que não só a parte da aviação em si, mas a parte do sistema, ele tem que ter fundamento. E isso parte de capacitação. De quem quer que seja, de quem quer que vai administrar, mas tem que ter uma base de sustentação para não queimar o serviço. Eu acho que é por isso que tem empresas que a gente chega e fala, poxa, mas usa o avião agrícola. Ah, mas a gente usou aqui e ele não apagou o fogo da cana. Não, mas ninguém vai apagar o fogo da cana. Tem fogo da cana que você tem que considerar perdido na tua estratégia. Porque isso é um fato. O incêndio florestal, aliás, eu acho que a magia que o incêndio florestal age sobre mim particularmente, é que você tem que ficar antecipando o tempo inteiro. E os fatores estão mudando o tempo inteiro. Vento, umidade, temperatura, posição no terreno, crises. Isso. Então, tudo isso envolve capacitação. E não simplesmente, clica e manda o avião lá e resolve meu problema. E o pior, tira
aquelas pessoas que estão lá embaixo combatendo, porque o avião está lá. Tá? Então, eu acho que eu me estendi um pouquinho, mas essa é um apanhado geral, e óbvio que esse assunto é um universo, né? E que a gente não vai esgotar aqui. É isso. Obrigado, Mônica. Seguindo aqui, Rodrigo, por favor. Então, vamos lá. Eu também... ficou muito notório nessa discussão a preocupação com prevenção e organização, né? Quando a gente vai para o combate, é bom partir da premissa que a gente já perdeu alguma coisa, tá? E isso é caro, tá? Infelizmente, nós temos uma herança cultural de não dar muita atenção para a prevenção, em todos os campos. Nós somos muito reativos ainda, tá? Mas cabe a eventos como esse levar informação, levar conceito e assim por diante. Com relação à resposta de uma das perguntas, só para ajudar, sim, há treinamentos específicos. Existem casos dentro da administração, os cases, mas, por exemplo, Mato Grosso do Sul, no município de Viema e Angélica, uma determinada organização do setor sucroenergético treinou mais de 1.000 brigadistas internos, que não são brigadistas, eles viraram brigadistas, mas são rurícolas que vão atuar... não, na realidade não são voluntários, doutora, são funcionários. Isso, dessa grande empresa. Eles agiram de maneira a passar o que a lei pede, ou seja, eles pediram procedimentos. Isso já faz 4 anos que está sendo desenvolvido. Essa empresa, ela se chama Adecoagro. Então, ela tem um procedimento operacional padrão para emprego de aeronave em operações de combate a incêndio e vegetação nas áreas da Adecoagro. E para isso foram criados 21 procedimentos operacionais padrão. Não adianta criar documento pelo documento, é igual um plano. Você pode ter um plano nacional, mas se ele não é operacionalizado, ele perde o sentido, né? Ele perde o espírito. Mas nesse case, a gente está falando de treinamento específico para aquela região, com a empresa aeroagrícola que faz interface com essa organização, que é a Adecoagro, e que os funcionários, empresa agrícola e as autoridades públicas envolvidas no cenário de emergência ambiental falam a mesma língua, tá? Então, isso é a sinergia que tem que ter um sistema. Então, existe capacitação para diversas situações, para diversas condições, inclusive para o trabalhador da fazenda. Ele tem que saber o mínimo. E uma coisa que a gente trabalhou muito aqui, particularmente no estado de São Paulo, é que essas pessoas que estão no chão, isso daí foi treinado exaustivamente com o Jorge, com o Tiago, com o China. Uma parte do treinamento, qual que é a segurança que aqueles trabalhadores que estão no chão podem oferecer para a tripulação. Porque, olha só, a gente tem que levar também de uma premissa que o voo de combate a incêndio é um voo crítico, ele não é um voo normal, tá? Então, as possibilidades de incidentes, elas estão presentes. Tá, e como é que eu faço isso? Por exemplo, se a gente está trabalhando em uma operação de combate e a aeronave empregada é um air tractor. O air tractor possui airbag no seu cinto de segurança. Então, existem procedimentos naturais para que, se por acaso eu tenho algum impacto de aeronave, eu tenho um acidente, o que esses trabalhadores que estão lá junto vai fazer naquele ambiente, naquele cenário, incidente com a aeronave? Olha, eu vou desenergizar antes, eu vou fazer shutdown de combustível. Isso deve envolver, porque é a preocupação com o piloto, tá? É a preocupação em gerar segurança para o sistema. Primeiro, a minha segurança, a segurança da minha equipe e segurança de cenário, tá? Então, respondendo à questão de capacitação, Gabriel, existe sim vários módulos que podem ser adaptados, desde níveis de 8 horas aula até o que for adequado, tá? Vai depender do nível e vai depender de um princípio local de onde se quer chegar, tá bom?
E eu quero finalizar agradecendo e a honra de estar aqui com pessoas tão ilustres, né, para o tema. É óbvio que a gente fala aqui com paixão, eu sou apaixonado por essa atividade do incêndio, a gente dedicou a nossa carreira, dedica a vida, e quando a gente fala que está na reserva, né, um bombeiro da reserva, ou inativo, mas o coração de bombeiro fica para sempre, tá bom? Então, parabéns a todos os participantes, parabéns ao SINDAG por essa iniciativa, e levar a informação é algo maravilhoso e muito prazeroso de participar, tá bom? Muito obrigado.